Agradeço a presença de vocês, né? E o propósito da reunião é nós esclarecermos os principais pontos em relação à situação atual de coronavírus em Juiz de Fora e as medidas que deverão ser adotadas pelos profissionais que estão, né, na linha de frente, que são os profissionais da saúde, que como soldados que somos, né, não podemos abandonar a batalha. Então, algumas questões pontuais são necessárias para a gente colocar. O coronavírus, né, que é hoje chamado de SARS-CoV-2, ele causa a doença, ficou conhecida como Covid-19, né? Mais uma das pandemias que foram originárias da China, né? E que teve como epicentro, né, a província de Wuhan. Durante um certo tempo, houve, por parte das autoridades chinesas, uma certa negligência em relação à contenção do vírus, e isso permitiu que ele se espalhasse, né, pela China e posteriormente para países vizinhos, como a Coreia, a Hong Kong, né? E rapidamente, como hoje o mundo é literalmente uma aldeia global, né, nós temos casos praticamente em todas as regiões. No Brasil, né, nós já temos um número de casos computados, né, que já ultrapassam 100, pelo menos os confirmados. Já temos 2 mortes, né? Em Juiz de Fora, atualmente, nós estamos com 2 casos internados, né? 3, porque na realidade eu tenho um caso suspeito, desculpa, eu tenho um caso suspeito que foi colocado ontem em isolamento no hospital oncológico, mas que eu acredito que não seja mais mesmo um processo gripal. E tivemos uma funcionária que esteve no Cultural Bar, onde um indivíduo que foi diagnosticado confirmadamente com coronavírus estava presente. Essa funcionária já foi colocada em quarentena. Bem, a grande questão, né, que está mobilizando a todos os profissionais é exatamente como proceder, o que fazer, né? Porque a realidade é que todos ficam com medo. E nós temos, em relação ao coronavírus, o seguinte: primeiro, ele não é um vírus novo, não é um vírus fabricado em laboratório, o bioterrorismo, como muitos andam propagando por aí, porque caso isso acontecesse, quando foi feito o sequenciamento do vírus, teria no genoma dele os sinais de modificação genética, e eles realmente constataram que é um vírus selvagem, que é oriundo de morcegos, né? O pangolim, que é aquele bichinho simpático, né? Que eles também começaram a rotular como um potencial reservatório do vírus, hoje foi descartado como reservatório. Realmente o vírus veio dos morcegos, então é uma zoonose de morcegos que afetou, né, inicialmente os chineses, e com a velocidade dos meios de propagação, de transporte, hoje chegou praticamente a todas as regiões do mundo. Então, um ponto-chave que é importante na hora que nós entendemos, né, a situação, é esclarecer qual o comportamento da infecção. O vírus chama SARS-CoV-2. A epidemia, a doença, chama Covid-19. 80%
dos indivíduos que são infectados vão evoluir para formas leves da doença, que se mimetizam um quadro gripal e que não traz nenhum tipo de gravidade, não requer internação, não requer nenhum medicamento específico. Existem, entretanto, algumas observações que a gente tem que fazer. A primeira delas é que na literatura já existem estudos comprovando que o uso do ibuprofeno, que é uma medicação bastante utilizada como analgésico, antitérmico aqui no Brasil, pode agravar a doença, porque ele atua, né, inibindo a enzima de conversão, né, da angiotensina, e isso parece que tem impacto nos mecanismos de defesa contra o vírus, porque aí a bradicilina não é fabricada em quantidade suficiente para promover vasodilatação e recrutamento de células para o local onde esse vírus está presente. Então, não se deve utilizar ibuprofeno, não se deve utilizar, né, na medida do possível, ácido acetil salicílico. Os pacientes cardiopatas que utilizam, né, não se deve substituir, mas eles por si só, pela cardiopatia, já se enquadram em pacientes com critérios de comorbidade que tem que receber um tratamento, um cuidado especial em relação à doença. Também foi constatado que o uso de corticoide não deve ser utilizado no tratamento dos casos. Foi constatado que, né, pacientes em uso de medicação imunossupressora, pacientes diabéticos, portadores de asma, né, enfim, que tenham pneumopatia, que tenham AVC, que tenham doenças neoplásicas, e além dos indivíduos com mais de 75 anos, são os grupos que apresentam mortalidade de 14%. Tá? Então, 80% vão ter uma infecção leve. É inevitável que esse vírus se propague. Provavelmente, daqui a um tempo, todos nós teremos tido a infecção. A questão que preocupa a todos é o desfecho disso, né? Então, por isso, nós estamos tentando promover uma série de medidas que visam, né, fazer o achatamento da curva de transmissão. Eu não tenho aqui uma caneta, mas eu vou desenhar aqui. Vocês imaginem um gráfico, onde aqui eu tenho o número de casos, né, e na horizontal o tempo. Na China, o que aconteceu foi uma curva ascendente, rapidamente ascendente, que começou em novembro e que agora está em declínio, né? E essa curva, assim como na Itália também, ela atingiu patamares muito vertiginosos, e isso inviabilizou aos serviços de assistência absorver os 20% dos casos que necessitam de demanda hospitalar de atendimento. Desses 20%, aproximadamente em torno de 10% vão requerer unidade de terapia intensiva. E aí nós estamos com um problema. Nós ontem fizemos um levantamento. Juiz de Fora tem 50 leitos de terapia intensiva que trabalham praticamente o tempo todo com a capacidade esgotada. Então a gente não tem leitos de terapia intensiva para absorver, se a epidemia se instalar nessa proporção vertiginosa, o número de casos que são em torno de 5% que vão requerer ventilação mecânica. Então, a proposta em termos de enfrentamento da epidemia é elaborar um plano de contingência em que nós possamos fazer
o achatamento dessa curva. Mesmo que a epidemia dure um pouco mais de tempo, comparativamente com o que aconteceu na China, nós teríamos, né, uma diminuição desses 20% de casos que vão requerer atenção hospitalar e, consequentemente, desses 5% de casos que iriam requerer unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica. A Itália, né, que é o segundo, né, o país onde a situação se tornou bastante crítica, ela, por razões culturais diversas, ignorou inicialmente a disseminação do vírus e hoje, né, a Itália tem uma epidemia instalada com um sistema de saúde incapaz de absorver a quantidade de casos graves. A China, que tem a capacidade de fabricar em tempo recorde uma série de equipamentos e construções, ela chegou a doar para a Itália cerca de 800 ventiladores mecânicos. E, infelizmente, tanto na China quanto na Itália, nós estamos enfrentando uma situação humanitária grave. Pacientes de 75 anos ou mais são pacientes que não estão sendo admitidos em unidades de terapia intensiva, estão sendo mantidos em nível domiciliar, com hidratação venosa e morfina, num processo que a gente pode chamar de ortotanásia. Então, é uma situação grave, né? Nós esperamos que a gente não tenha que fazer no Brasil o que eu chamei ontem na nossa conversa que tivemos aqui, de escolha de Sofia, né? Quem vai para a UTI ou não. Então, para tentarmos evitar essa situação, uma vez que uma vacina, que seria a solução, né, definitiva para a situação, levará em torno de 1 ano para ser desenvolvida e liberada em larga escala, nós temos que tomar, cada um, medidas de enfrentamento que vão tentar diminuir esse número de casos. Bem, aí vem a questão. Contrariamente ao que se tem propagado por aí, a forma de transmissão principal não é a respiratória. A forma de transmissão principal é o contato com aerossóis, secreções que são eliminados no meio ambiente pelo indivíduo infectado e que você entra em contato e com isso você coloca, às vezes, a mão na boca, no rosto, coça o nariz, a mocinha sem bullying, né? Ela com a mão no rosto, né? Tem gente de máscara que entrou aí, acho que já tiraram, que ontem eu comentei, tinham algumas pessoas de máscara aqui, com máscara abaixo do nariz, com o cordão inferior da máscara desamarrado, né? Com a máscara de pendurada aqui no peito. Hoje ainda temos aqui, né, pessoas com estetoscópio de pendurado no pescoço. E esse tipo de medida, esse tipo de conduta, de procedimento, a gente tem que mudar, tá? Primeiro, então, nós estamos, em relação ao hospital, preparando um plano de contingência já desde a semana retrasada, que está sendo colocado em prática e que agora vai ser acelerado. Eu cocei o meu nariz, estou com uma crise de rinite, por isso estou rouca. E a gente tem que evitar, não tem um álcool gel nessa mesa, não tem um álcool gel na porta de entrada desse auditório. Então, essas são as medidas que a gente tem que ter. E cada um de nós tem que carregar no bolso um vidro, um frasco que tem álcool gel. Na impossibilidade de lavar as mãos, usar esse álcool gel com a técnica correta de utilização de lavagem das mãos, que a Cristina pode
orientar vocês. Tem colado no CTI, a gente pode colar em outros locais do hospital para que vocês, né, utilizem essa técnica. Pelo menos 15 a 20 segundos de fricção com álcool é necessário para que você elimine o vírus, levando em consideração que ele pode sobreviver em superfícies por 48 horas a 9 dias. Então, né, por exemplo, balcões de recepção, balcões de posto de enfermagem, tem que ter, além do álcool gel, o álcool líquido para que de meia em meia hora, pelo menos, seja feita uma desinfecção de superfície para evitar, né, que esse vírus venha se propagar para as pessoas. A questão é o seguinte: nós não temos ainda epidemia instalada em Juiz de Fora. Com certeza teremos, porque nós somos próximos ao Rio de Janeiro, onde a epidemia está instalada, e temos pessoas aqui da cidade que circulam para várias regiões. Então, a medida importante, essencial, primeira, entre nós, funcionários da área de saúde, que não vamos ter condições de nos afastarmos das nossas atividades, é usar álcool gel e lavar compulsivamente as mãos. Ontem eu conversei com a Márcia, que é responsável pela manutenção dos dispensers de álcool gel, de água e sabão, papel toalha, para fazer um reforço para que em todo o hospital isso não falte. Conversei às 6h30 hoje com o Dr. Olamir Rossini e ele disse que está liberado a compra do que for necessário para que não haja falta desses produtos no hospital. Vocês têm que se habituar, entre um paciente e outro, a lavar as mãos, usar o álcool gel, os estetos, esfígmos, aparelhos de termômetro, tem que ser desinfetados com álcool 70, coisa que muitas vezes a gente não faz. Eu mesma aqui, quando eu atendia, internava aqui, isso já faz um tempo, eu recebia na mão, né, do pessoal do posto de enfermagem: eu preciso de um estetoscópio, eu preciso de um termômetro, toma aqui, doutora. Né? Às vezes eu própria procurava um algodão com álcool 70 para passar, do que me entregava na mão. Né? Quantas vezes quem tem estetoscópio pendurado no pescoço, sem bullying, já passou álcool gel ou álcool 70 nesse estetoscópio hoje? Provavelmente não passou nenhuma vez. Né? Então a gente precisa, pode entrar, por favor, tem cadeira aqui. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro. Lavar as mãos, cada um de vocês carregar um vidrinho de álcool gel. A próxima pergunta que vocês vão fazer para mim é: doutora, e as máscaras? Né? Que é o que eu estou ouvindo insistentemente de todos os lugares. Cadê as máscaras que você não vai liberar as máscaras para a gente? Bom, conforme eu disse, a transmissão predominante é por contato, não é respiratória. Quem tem que utilizar máscara é o paciente o paciente, eu estou suando assim porque eu estou com uma distonia simpática reflexa, por conta do problema que eu tenho na coluna. E aí eu sou absurdamente. Então, peço até desculpa, porque é meio desagradável, mas enfim. Então, quem tem que usar máscara é o doente, é o caso suspeito. Chegou no ambulatório, vai ter uma triagem. Está tossindo? Está com sintoma gripal? Máscara.
Porque essa máscara que nós temos comum, ela protege contra a eliminação de aerossóis e perdigotos. Nesse tipo de proteção, ela confere uma proteção de até 4 horas. E aí o doente, enquanto ele não for encaminhado, eu vou explicar o fluxo para vocês, ele deverá ser mantido por 4 horas com essa máscara, que é o que depois deverá ser trocado, que é a máscara comum. Ah, mas e o profissional que for atender? Se o profissional vai atender esse doente numa sala fechada, ele vai ficar numa distância inferior a 1,5 metro e a sala não tem ventilação, ele vai, pode entrar, tem cadeira aqui, ele vai ter que utilizar, né, a máscara, que pode ser a máscara comum. Agora nós temos que ter alguns cuidados em relação a essa máscara. Foi feito um estudo em Huang com cerca de 1.200 pacientes e os profissionais de saúde que lidavam com esses pacientes. E eles constataram que 62% dos profissionais que foram infectados na lida com os doentes, eles se infectaram exatamente no momento em que eles retiravam os equipamentos de proteção individual, principalmente a máscara, porque a máscara ela tem que ser retirada desamarrando primeiro o cordão inferior, depois você desamarra o cordão superior e retira a máscara desse jeito aqui. Você retira a máscara desse jeito e vai jogar no dispenser apropriado. Se você pegar na máscara e depois você não lavar as mãos, não usar álcool 70, você já se infectou. E aí depois você leva a mão no nariz, no rosto, enfim. Se a máscara, novamente sem bullying, ficar pendurada no pescoço, como é o hábito, né, frequente entre os profissionais de saúde, você está se contaminando e vai contaminar quem estiver próximo a você, tá? E a maioria das pessoas tem uma conformação facial diferente. Nem todos têm uma adaptação correta da máscara na face. E aí, quem tem barba, por exemplo, deveria até tirar, tá? Porque a barba impede a adaptação de qualquer modelo de máscara, inclusive a N95. Então, máscara, né, ela só se justifica se você for atender o paciente diretamente, for transportar o paciente, no caso de unidades transportadoras, STIH, SAMU, etc. e tal, quando você fica numa distância do paciente inferior a 1,5 metro. Para os demais, a máscara, ela vai trazer mais risco do que benefício. Por isso que nós não disponibilizamos as máscaras para vocês. Houve uma medida inicial que foi feita, né, sem que se soubesse que a gente já estava elaborando o plano de contingência com base em normas da Organização Mundial da Saúde, com base em normas do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que é a meca, né, de controle de todas as doenças infecto-contagiosas no mundo. E aí foram distribuídas algumas máscaras, algumas pessoas por conta própria compraram máscaras, e isso inclusive pode gerar um desabastecimento que será um tiro no pé. Nós não temos epidemia instalada agora. A projeção matemática para a instalação da epidemia, que foi feita pelo professor Eduardo Massad, da USP, que foi inclusive meu co-orientador de mestrado, trabalha com modelagem matemática, foi de que a epidemia
vai efetivamente se instalar no Brasil em abril e maio. Apesar disso, nós já temos de fato números preocupantes. Em gráficos, a nossa propagação de casuística já está sendo 4 vezes superior à da Itália. Então, por isso que os cuidados de lavagem das mãos, os cuidados de uso constante do álcool gel, cada um no bolsinho com álcool gel, utilizando, vai ser necessário. A segunda medida, né, que é uma medida que eu considero muito severa, mas que é necessária para que a gente contenha o vírus, é o isolamento social. Esse isolamento social passa por várias gradações. Primeiro, nós temos que mudar a forma de nos cumprimentarmos. Os latinos são efusivos, gostam de dar beijinho. Acabou. Os médicos que recebem um paciente no consultório, ou quando você encontra um amigo na rua, você cumprimenta. Quando você é apresentado a uma pessoa desconhecida, muito prazer. Então, isso acabou. Não cumprimentar, evitar o contato físico com as pessoas. Primeiro ponto. O segundo é o confinamento social. Esse confinamento social, para nós profissionais de saúde, para alguns setores essenciais da economia, vai ser inviável, mas a gente tem pelo menos que confinar algumas categorias sociais. Por exemplo, já houve uma recomendação expressa de que as escolas, as universidades, né, interrompam as suas atividades por período indeterminado para evitar a aglomeração de pessoas, alunos, crianças que não têm muita noção. E não adianta você que recebeu a sua criança em casa, porque a escola interrompeu a aula, levar essa criança para passear no shopping. Porque aí você está quebrando a regra do confinamento social. Nada de passear no shopping, nada de passear no Carrefour, no supermercado. Você só vai lá essencialmente para adquirir os bens que são necessários, né, para que você utilize na sua casa. Mas não há, assim, evitar o máximo possível frequentar esses locais. Bares, por exemplo, como o Cultural, que acabou sendo frequentado por um indivíduo infectado e que eu já tive que colocar funcionária da farmácia do oncológico em quarentena porque teve contato com esse indivíduo. Então, é isso que a gente tem que evitar, porque se a gente evitar isso, a gente começa a dificultar a propagação do vírus. Quem tem idosos em casa, pai, mãe, avós, né? Eu, no meu caso, tenho um pai de 98 anos, eu mudei radicalmente a rotina dele. Ele frequentava fisioterapia, eu cortei. Ele é um indivíduo católico praticante, que a missa todos os domingos, eu cortei. Não sei se aqui em Juiz de Fora a Cúria já liberou um comunicado nesse sentido, mas em algumas cidades as missas já foram suspensas, porque são aglomeração. Tá? Reza em casa, a oração chega a Deus da mesma maneira, não precisa estar na igreja para isso. Tá? E outra questão, quem tem avós, tios, né, idosos de uma maneira geral, já que os netinhos não vão para a escola, vamos levar para a casa do vovô? Não. Ah, eu vou lá visitar meu pai, minha mãe todo dia para ver como é que ele está? Não. Telefone. Né? Eu sei que idosos às vezes têm dificuldade com o celular, mas muitos têm um telefone comum. Conversem por telefone, liguem todos os dias para saber se está tudo bem, mas evitem visitá-los. Na minha situação, eu estou exemplificando, porque pode ser semelhante de alguns. Meu pai, de 98 anos, se recusou terminantemente a ir para a casa do meu irmão, que não é da área da saúde. Eu queria que ele fosse. Falei, pai,
você não deveria ficar comigo, porque eu estou atendendo o caso. Né? Estou com 2 casos suspeitos no CEIP. Falei, você não deveria ficar comigo, você deveria ficar com, né, o meu irmão. Não vou, daqui não saio. Tudo bem, perfeitamente. Você vai ficar no seu quarto. Quando eu chegar, eu não vou te cumprimentar. Quem tem criança em casa, família, chegou do hospital, não tem nada de dar beijinho, de abraçar, de pegar no colo o bebê, nada disso. Vocês vão direto para o banheiro, vão trocar a roupa, tomar um banho, passar álcool gel na mão. Aí sim, vocês vão sentar na sala de televisão, vocês vão conversar, mas mesmo assim evitando um contato físico mais próximo com as pessoas. Tá? Eu gostaria muito de ler para vocês um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. Nossa, eu estou recebendo tanta ligação que é um negócio assim, surreal, que foi publicado na Folha de São Paulo, e que é um artigo que foi escrito com base numa entrevista do presidente da Organização Mundial da Saúde. Esse artigo diz o seguinte: parem de comprar máscaras contra coronavírus. A Organização Mundial da Saúde alerta para a escassez no mundo desses equipamentos, e na França chegou-se ao ponto de roubarem 2.000 máscaras do Hospital de Marselha. Em Genebra, né, o diretor da Organização Mundial da Saúde, nessa terça-feira, né, alertou para o rápido esgotamento do estoque de equipamentos de proteção, como máscaras, aventais e até luvas. E a escassez provavelmente comprometerá a resposta à epidemia no mundo, porque na hora que efetivamente a epidemia estiver instalada, nós não vamos ter esses materiais. Por isso que não justifica vocês agora utilizarem máscara no trabalho, na rua, sair por aí de máscara. Porque senão nós vamos dar um tiro no pé. Na hora que efetivamente elas forem necessárias, nós não vamos ter. E aí a situação sai fora de controle. Tá? Eu acho que é bem ilustrativo o que ele disse. Estamos preocupados com o fato de que a habilidade dos países responderem à epidemia está sendo comprometida com a escassez severa e crescente de equipamentos de proteção individual e até de alguns produtos como o álcool 70, que já não se acha em Juiz de Fora nem álcool gel. Né? Pela acumulação, as pessoas estão estocando em casa e, sobretudo, em relação às máscaras, pelo mau uso. Né? Então, o diretor executivo do Programa de Saúde Emergencial da OMS lembrou que as máscaras servem para prevenir que alguém com a doença passe a outras, que não deveriam ser usadas por pessoas sem Covid-19. Então, as máscaras não devem ser utilizadas indiscriminadamente por todo mundo. Elas têm que ser reservadas para serem utilizadas para o paciente tossidor, e aí, quando ele chegar no ambulatório, não sei se tem alguém da recepção aqui, essa pessoa da recepção, identificando o paciente tossidor, ela vai entregar a máscara para ele, orientar que ele utilize a máscara, né? Quando ele for atendido, aí sim, o médico que atender vai utilizar a máscara
depois esse paciente vai ser transferido. Como será o fluxo de transferência? O fluxo de transferência para o SUS ainda está desorganizado. Mas ontem, em conversa lá no Instituto Oncológico, nós chegamos no consenso de que o paciente deverá permanecer isolado numa sala de atendimento. Lá nós isolamos 2 salas para isso já, uma no Hospital 9 de Julho, uma no Instituto Oncológico. Aqui teríamos que viabilizar no ambulatório uma sala, na cardiologia uma sala, né? Aqui nesse ambulatório que temos aqui perto da direção, outra sala, e se aparecer um tossidor, ele vai ser colocado de máscara dentro dessa sala, e se o médico atendeu e viu que é um caso leve, ele vai mandar esse paciente para casa, numa quarentena que vai durar 15 dias. Se o médico atendeu e verificou que ele recai nos 20% que precisam de internação, ele vai imediatamente ser colocado na tela SUS, caso ele seja paciente do SUS, para ser referenciado para o Hospital João Penido, que é o hospital de referência para o atendimento. E se ele é um paciente convênio, Unimed e outros, né? A Unimed é o hospital de referência para o atendimento dos casos dos pacientes com convênio Unimed. Nós temos um problema aqui com relação aos pacientes do Ipizeng, porque praticamente quem atende Ipizeng é João Felício e HTO. Eu ainda não conversei, mas pretendo ainda conversar agora de manhã com o Lamis sobre a questão da HTO, porque nós tivemos que conversar muita coisa, não deu tempo de falar sobre isso. Mas aqui no hospital nós não disponibilizamos leitos para coronavírus, por 3 motivos. Primeiro, porque nós temos paciente oncológico. Segundo, porque nós temos pacientes com comorbidade, que são os cardiopatas, que são grupos de risco. Terceiro, porque nós temos pacientes neurológicos que também são grupo de riscos, porque estão utilizando AS e outros tipos de anticoagulante. Então, esses pacientes não deverão ser internados aqui. Futuramente, admitindo a pressuposição de que a Juiz de Fora enfrente uma epidemia de grandes proporções, eu já conversei com o Dr. Tales, diretor técnico do hospital. Esses pacientes não serão encaminhados para UTI 1 ou 2 de forma alguma. Vai ser criado no 2º andar uma unidade específica para que eles sejam internados, inclusive com a ventilação mecânica sendo feita lá. Nem que isso implique na contratação extra de pessoal, mas eles não vão ser colocados nas unidades de terapia intensiva do hospital, assim como lá no oncológico, eles também não podem ser colocados na unidade de terapia intensiva de lá, pelo perfil de pacientes que a gente atende. Então, são os imunodeprimidos, são os pacientes que têm comorbidades, que têm o risco de cair nos 5% de pacientes que vão precisar de cuidados de UTI e de ventilação mecânica. Os demais terão doença leve, tá? Bom, aí eu gostaria de ler mais um pedacinho dessa entrevista, que foi bastante esclarecedora, né, do diretor executivo do Programa de Saúde Emergencial da OMS, que lembrou que as máscaras servem principalmente para prevenir que alguém, uma doença, passe para as outras, não deveriam ser usadas, repetindo, para quem não tem a doença e quem não vai lidar diretamente com o paciente. Então, essa história que a gente está vendo aí e que a televisão mostrou na China, pessoas andando na rua, né, de máscaras, e gente circulando pelo hospital de máscara, isso não procede, porque
Porque essas máscaras, à medida que você vai baforando, vai falando, vai emitindo perdigoto, a diagramatura delas não impede que você inale partícula viral. Ela pode impedir que você venha a emitir perdigoto, saliva para as outras pessoas, mas não vai impedir que você inale o vírus. Então, não tem sentido. As coisas mais importantes são realmente a questão da higienização das mãos, manter as mãos longe do rosto e observar as práticas de higiene. Uma pessoa tem mais chances de se infectar ao tocar superfícies contaminadas por meio de gotículas do ar do que pelas vias respiratórias. Além disso, pelas diferenças de conformação facial que nós temos na nossa população como um todo, pelo uso da barba, do bigode, as máscaras podem não se adaptar corretamente ao rosto das pessoas e os vírus entram pelas bordas. E na hora que a pessoa vai se contaminar, que ela tira errado, tira pela borda, que é o que todo mundo faz, puxa pelo nariz, a pessoa se contamina aí, tá? Então, não usar uma máscara, prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo, não usar uma máscara não coloca você em risco de pegar esta doença. Eu, como infectologista responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, daqui, desde 1995, na universidade, agora eu aposentei lá, desde 1993, né? Responsável também pelo Instituto Oncológico, trabalhando em conjunto com o pessoal do controle de infecção hospitalar de outras instituições, estamos tentando modificar o comportamento. Muitos vão me dizer, vão me levantar a mão dizendo o seguinte: mas eu vi que lá no Monte Sinai, que lá no SEIB, o pessoal estava usando máscara. Eu, inclusive, já alertei para eles sobre essa questão, porque eles dão uma máscara por funcionário, ele fica o dia inteiro com aquela máscara, e isso resolve o quê? Nada. Absolutamente nada. É tipo para inglês ver. Aí, quando eu cheguei ontem na recepção do SEIB, cheguei em tom de brincadeira, porque tinha um com a máscara para baixo do nariz, tinha um, né, com o cordão da máscara aberto. A moça que estava falando no PBX estava com a máscara puxada na metade da boca. Aí eu ainda brinquei com eles. Falei: vocês estão se protegendo contra o que aí? Eu falei: cadê o álcool iodado nesse balcão? O álcool é 70 nesse balcão. Não tem não, doutora. Eu falei: pois é, isso que está faltando aqui. É dessa maneira que vocês vão se proteger. Aqui, no oncológico, nessa conversa que eu tive com o Olamide, que começou ontem, terminou hoje às 6h30 da manhã, nós vamos colocar guichê de vidro para os recepcionistas em todos os setores em que há atendimento ao público. Isso já vai ser feito entre hoje e amanhã, no máximo até depois de amanhã. Isso vai estar tudo instalado, tanto aqui quanto no oncológico. Enquanto isso, nos guichês, nas recepções, nos balcões da recepção, deixem dispensadores de álcool para que as pessoas possam, utilizar, para que os funcionários possam utilizar, e de meia em meia hora a recomendação específica para que as superfícies que são facilmente limpáveis aqui por serem de granito passem por uma desinfecção com álcool. Isso aí vai ser importante. Vocês, quando chegarem em casa, vocês vieram do trabalho, não vão para shopping, não vão para o mercado passear, vai lá, preciso comprar café, açúcar, arroz, feijão, compra,
Não esvaziem as prateleiras do supermercado, que isso que é o efeito manada, porque isso pode gerar um desabastecimento geral da população e criar uma crise. Comprem o suficiente para o uso de vocês, podem comprar um pouco mais, para um mês que seja, né? Mas não entrem nessa neurose de chegar lá no supermercado, pegar tudo que vocês puderem e botar no carrinho, porque isso vai levar, é pânico, é uma atitude de atavismo, de medo exagerado, infundado, que vai criar uma crise sem precedentes, desnecessária, porque 80% dos casos são leves, não vão matar as pessoas. Aqueles que têm risco, aí o cuidado redobrado. Meu pai está lá no quartinho dele, está vendo televisão, né? Ele está com as janelas abertas para ventilar os ambientes. Na medida do possível, no hospital, os locais devem permanecer ventilados, janelas abertas e naqueles onde existe ar-condicionado, é necessário que se implante uma medida de limpeza desses filtros de ar-condicionado com uma periodicidade um pouco maior do que a que era recomendada anteriormente, né? De preferência semanal. Tá? A falta de luvas, máscaras respiratórias, respiradores, óculos de proteção, jalecos e aventais está deixando médicos, enfermeiras, enfermeiros e outros profissionais da linha de frente e que vão cuidar dos pacientes verdadeiramente infectados em risco. Tá? Para vocês terem uma ideia, o preço das máscaras cirúrgicas aumentou 6 vezes. O preço das máscaras, né, respiradores do tipo N95, que só devem ser usados em unidades fechadas, para aqueles casos 5% que vão requerer cuidado intensivo, ventilação mecânica, triplicou, né? O de jalecos descartáveis dobrou, né? E isso, aliado ao esgotamento dos estoques, pode criar um desabastecimento, porque as fábricas estão orientando muitos trabalhadores a entrar em férias coletivas e nós poderemos ter desabastecimento desses insumos essenciais. Então, por isso que a gente não pode, gente, entrar em efeito manada, tipo estouro de manada de búfalo, de elefante, e falar assim, não, a Rosângela falou isso, mas eu vou comprar minha máscara, eu vou usar minha máscara por via das dúvidas. Esse por via das dúvidas é que vai gerar a situação que nós vamos enfrentar mais para frente e que vai ocasionar, né, um problema grave. Foi feita uma estimativa que quase meio milhão de equipamentos de proteção individual foi doado pela Organização Mundial para 27 países e esse meio milhão de equipamentos já está no fim pelo mau uso. A gente não pode incorrer nesse mesmo erro aqui. A gente tem que aprender com os erros alheios. A entidade estima que mensalmente 89 milhões de máscaras cirúrgicas, 76 milhões de luvas cirúrgicas, 1,6 milhões de óculos, que é outro dispositivo de segurança que nós temos que ter na UTI para pacientes que eventualmente sejam internados ou se nós criarmos aqui futuramente por contingência uma unidade de internamento para coronavírus, vai ser necessário o uso de óculos, que aí a farmácia já tem que providenciar um estoque, né, para os profissionais.
esse óculos não é individual, esse óculos pode ser utilizado por vários profissionais, desde que após o término do uso ele seja desinfetado com álcool 70, tá? Então, gente, nós temos que aprender com os erros alheios, né? Nós perdemos uma oportunidade de ouro, né? Quando a coisa se instalou na China e foi divulgada, de fechar os aeroportos, de não repatriar aqueles brasileiros que escolheram viver em outro país e que na hora que a coisa apertou, resolveram voltar para cá. Nós não tínhamos que ter repatriado esses indivíduos, porque entre eles pode ter existido alguns portadores assintomáticos transmissores, porque o período de incubação médio de transmissão são 8 a 9 dias, mas pode se estender a 24 dias. Eles fizeram uma quarentena de 14 e depois liberaram esses indivíduos. Se entre eles, a gente não sabe, tivesse algum portador assintomático, ele disseminou esse vírus. Eu quero fazer o teste para saber se eu tenho esse vírus. Seria uma pergunta que vocês iriam me fazer. O mau uso de novo esgotou os testes. Nós não temos em Juiz de Fora kit para testar paciente com coronavírus. Evidentemente que isso vai ter que ser resolvido. A Secretaria de Saúde vai ter que trabalhar. Antes de vir para cá, eu liguei para o secretário de Saúde para saber em que pé estaria essa situação. Se havia alguma notificação, está errada então, porque se eu não consigo notificar o caso porque não tem teste. Você vai notificar como suspeito. A notificação, na realidade, toda notificação, a gente do Serviço de Controle de Infecção trabalha com notificação já há alguns anos, né? A gente notifica, por exemplo, tuberculose, H1N1, HIV e outras doenças, primeiramente como caso suspeito. Posteriormente, serão adotadas medidas para confirmar. É importante continuar notificando o caso suspeito para a gente acompanhar a dinâmica evolutiva dos números, né, na nossa região. Então, a notificação de caso suspeito, ela está prevista em lei, é a obrigatoriedade do médico, a obrigatoriedade da instituição, do enfermeiro responsável, e deve continuar sendo feita. Agora, o problema é que a gente não consegue notificar os portadores assintomáticos do vírus. E a gente não sabe quanto tempo essas pessoas permanecerão portadores. Esse é um dado que ainda requer um acompanhamento para a gente ter essa definição. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, para não se tornar uma coisa mais longa, porque eu sei que todos têm trabalho a fazer, né? Tem atividade, é exatamente essa. Não entrem em pânico. Nós estamos fazendo isso aqui para esclarecer, para que vocês tenham essa clareza. Se houver motivo para mudança de conduta, eu serei a primeira a vir aqui novamente e alertar todos vocês sobre a necessidade de mudar a conduta. Tudo que eu venho fazendo até agora é com base, né, na literatura científica, com base nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e aqui em Juiz de Fora nós temos um grupo de todos os infectologistas da cidade que participam e que estamos em contato 24 horas por dia, conversando e trocando as experiências. E uma questão que todos colocaram, eu poderia ler aqui para vocês, mas eu não vou ler porque vai ficar enfadonho, é que em muitos hospitais, né, hoje, por exemplo, teve um colega que às 6 da manhã postou uma mensagem: estou no João Penido, encontrei com uma médica pelos corredores usando máscara N95. Onde isso vai parar? Teve um professor renomado de pneumologia da Federal de Juiz de Fora, meu colega, que infelizmente
fez uma palestra ontem na Sociedade de Medicina e Cirurgia de máscara e lançando um lema de máscara para todos. Eu sou obrigada a discordar dele, sou obrigada a criticar a conduta de um formador de opinião que leva pânico desnecessário para as pessoas, e a gente vai trabalhar para que nos locais onde as pessoas estão indevidamente utilizando as máscaras, que isso seja cortado. Aqui no oncológico, a gente está procurando fazer a coisa certa. E a minha garantia pessoal, vocês terão, de que se houver qualquer mudança no quadro, qualquer direcionamento no sentido de mudar condutas, porque as coisas são dinâmicas, nós vamos mudar. Agora, o fato que tem que ficar claro para todos é, primeiro, Juiz de Fora ainda não tem epidemia. Segundo, nós temos que poupar os equipamentos de proteção individual para o momento em que eles efetivamente serão necessários. Terceiro, as medidas que efetivamente funcionam, que têm dado resultado nos países que estão enfrentando a doença, e a Coreia é um dos grandes exemplos disso, é o uso do álcool 70, a lavagem sistemática das mãos e o distanciamento / isolamento social. E por fim, eu gostaria de agradecer a presença de todos, terminar com uma mesma frase que eu terminei de um dialeto africano, que eu falei hoje, volto a repetir aqui. Ubuntu, unidos somos um. Nós temos que trabalhar em conjunto para que as coisas possam caminhar da maneira melhor possível, que a gente consiga fazer o achatamento da curva para que o sistema de saúde consiga comportar os casos que venham a surgir e que a gente não seja obrigado a dizer para uma família, quiçá a nossa, que o seu pai de 75 anos, que a sua mãe de 75, ou de 80, de 98, ela não vai ser internada, ela não vai para ventilação mecânica, ela vai receber a ortotanásia, morfina. Então a gente vai ter que evitar isso. E a gente evita isso evitando o comportamento de manada estourada. Ok? Eu agradeço a atenção de todos, estou à disposição para esclarecer dúvidas e espero que vocês tenham entendido a posição minha como infectologista responsável do hospital e do hospital como um todo para com vocês. Ok?